Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui e hoje eu quero trazer um outro assunto para vocês que é como a gente trabalha corretamente a nossa sombra e qual que é o papel dela na nossa vida. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, vou trazer aquele conteúdinho escrito igual eu fiz no último vídeo, que para mim ele é muito interessante, para mim ele fica até mais fácil da gente lidar, certo? Então vamos começar sem muito mais delongas, vamos falar hoje sobre sombras e luz e a importância da gente trabalhar com isso corretamente, fechou? Vamos lá? Então vou mudar aqui. Bom, vamos começar, né? A primeira coisa é o seguinte. Acho que nos últimos anos o trabalho com a sombra virou uma das expressões que as pessoas mais usam dentro do autoconhecimento. Você acaba vendo em tudo quanto é lugar. Você vê no Instagram, no grupo de terapia, em retiro espiritual, todo mundo está trabalhando a sombra. Acho que esse é o primeiro ponto. Só que tem uma questão. Quanto mais esse conceito ele vai se popularizando, quanto mais pessoas falam sobre isso, mais ele acaba se distorcendo. E essa distorção está fazendo muito mais mal do que bem para muita gente. Eu vejo isso no meu espaço terapêutico, sabe? Tem muita gente que vê muito vídeo sobre isso na internet, vem comentar aqui comigo, ou que tirou uma sessão de tarô bem esquisita e a pessoa acaba querendo falar isso comigo também. E elas acabam usando o lado sombra como justificativa para não querer mudar. E muitas pessoas elas acabam passando anos mergulhando nessa escuridão e elas acabam não transformando nada de concreto, né? Eu inclusive conheço pessoas que ficam provocando o lado sombra dentro de sessões terapêuticas para ver o que sai. Eu, gente, não recomendo nada disso, basicamente assim. Eu não recomendo, para mim eu passo longe disso, para falar bem a verdade, tá? Muitas pessoas elas confundem você reconhecer a sua sombra como você se identificar com a sua sombra. E aí também tem outras pessoas que elas fogem completamente do assunto, né? Elas só ficam na luz. Principalmente algumas que vão muito mais para o lado religioso. O lado religioso tem essa questão com o demônio, então eles ficam tentando anular e fechar o lado sombra, focando só na luz. Olha só para a luz que você melhora 100%, né? E eles acabam repetindo os mesmos padrões a vida inteira, eles não mudam. E eles ficam se perguntando depois, por que minha vida fica girando em círculo? Por que minha vida não muda, né? Então, quando a gente vai para esses dois extremos, gente, está completamente errado. Os dois vão errar pelo mesmo motivo. Eles nunca vão entender o que a sombra realmente é. Então, antes de eu começar a falar sobre a sombra, eu queria mostrar para vocês como é que ela é de verdade, né? E provavelmente ela não é exatamente como as pessoas te disseram. Posso estar errado aqui, mas eu acho que é isso. Um outro ponto, eu vou trazer também alguns exemplos, deixei os exemplos anotados aqui do lado. Então, vira e mexe, eu vou olhar aqui para o meu ladinho, tá bom? Então, vamos a alguns exemplos aqui, né? Agora que a gente vai começar a mergulhar um pouco mais no que são as nossas sombras. Então, a gente chega aqui, o que a sombra realmente é? Primeira coisa a sombra ela não é o seu lado mal. Ela é um lado que você não reconheceu. E por que a gente fala sobre reconhecer? Porque você já conheceu um dia. E aí eu vou dar uns exemplos para você, eu deixei anotado aqui alguns exemplos para não esquecer, mas é muito claro aqui. Sabe aquela criança que ela era muito agitada, ela aprende a reprimir a espontaneidade dela? Porque ela era muito agitada e na escola ficou todo mundo reprimindo essa agitação dela, ou na família, ou na igreja. E aí essa criança ela vira um adulto que ela não consegue se divertir, ela não sabe nem como se divertir. E isso acontece, tá, gente? Um outro exemplo também é aquela criança que ela é elogiada só quando ela é forte. E aí ela começa a aprender que ela tem que esconder as fragilidades dela. Ela vai virar aquele adulto que não consegue pedir ajuda. É foda, né? Eu me reconheço nisso, assim, em alguns pontos, né? Vamos lá. A criança criativa cuja imaginação era chamada de bobagem, e aí ela vai aprender a se calar. Então aquela criança que ela era muito imaginativa, e aí as pessoas começam a tirar muito sarro dela, começam a falar que é muita bobagem, e ela começa a se calar. E ela vira um adulto que se sabota antes de expor qualquer ideia. Ela pensa numa ideia legal, ela fala, não vou apresentar porque vão falar que é besteira. Isso, gente, é a construção do lado sombra. E aí a gente vê. O Jung ele vem falar pra gente
que a sombra é tudo aquilo que você reprimiu, não só o lado negativo. Pode ser todo o lado positivo também. Mas tudo aquilo que você manifestava na infância e que foi rejeitado, aquilo não desapareceu, aquilo você empurrou para baixo. E quando você empurra isso para baixo, ele não é eliminado, ele fica guardado dentro de você, ele vai operar em você de uma forma que você não controla. Você não vai conseguir controlar. Por quê? Porque você nem sabe que isso existe ou existiu dentro de você. E essa é a questão. Então, a nossa sombra, ela é algo que a gente já manifestava ou manifestou, que a gente começou a engolir, porque a gente percebeu que aquilo não era aceito na sociedade. E, gente, a gente pode estar falando de várias coisas aqui, tá? Da nossa sexualidade, dos fetiches, do nosso bom humor. Eu vou contar para vocês um caso aqui. Eu acho que essa pessoa nem assiste meus vídeos, mas eu vou contar um caso que me chocou um pouco. Eu conheço uma pessoa, não é um caso de amigo mesmo, né? Ele era uma pessoa muito feliz quando ele era pequeno e ele me falava isso quando eu conheci. Ele falava assim que ele brincava muito, só que ele percebia que a família dele era uma família muito séria. E aí teve uma vez que quando ele chegou em casa, a mãe dele falou assim, por que você chegou de casa rindo? E deu um tapa na cara dele e pediu para ele guardar o sorriso. Ele falou que ele percebia que ele não conseguia mais ser feliz dentro de casa. E isso, gente, acontece. E acontece, às vezes, sem a gente perceber. E aí a gente vai criando o nosso lado sombra, né? E nosso lado sombra, uma hora ele vai aparecer. Ele começa a se manifestar. E aí eu vou dar alguns exemplos também, né? Sobre aqui a maior mentira sobre a sombra, né? Vamos entrar aqui já no bloco 2. A maior mentira sobre a sombra, primeira, é que ela deve ficar escondida. E isso até trouxe, assim, algumas questões religiosas, as pessoas falam, não traga, não manifeste sua sombra. Tem algumas que falam para você nem conhecer a sua sombra, né? E também que ela é inalterável. Eu sou assim. Só que Jung nunca falou para você se identificar com a sua sombra. Falar, eu sou assim. Eu sou desse jeito, não vou conseguir mudar. O que Jung vem falar pra gente é que assim, você tem que conhecer a sua sombra, você tem que trabalhar o seu lado sombra para você compreender o que ele é e você manifestá-lo ou calá-lo, não sei nem se calar na hora certa, entendeu? Você reconhecer o seu lado sombra não é você abraçar ele indiscriminadamente, falar, nossa, não, porque é isso, e agora, já que eu tenho isso, eu vou abraçar isso 100%. Não, é você saber que aquilo existe dentro de você, é saber que aquilo trabalha dentro de você, aquilo pode estar inclusive te sabotando, e você saber se você quer continuar com aquilo ou não, essa é uma decisão consciente sua. Você escolher isso para você, né? Com consciência, sabendo. Né? Essa é a ideia principal. Então não é só você se identificar com isso. E aí também, eu trouxe para cada bloco, eu trouxe alguns exemplos. Né? Então, vamos lá aqui, deixa eu achar aqui, vamos lá. Então, vamos supor, como é que você poderia se enxergar num lado sombra nessa questão aqui? Né? Alguém que explode de raiva e diz, essa é minha sombra, eu não posso fazer nada. E isso não é integração, gente, isso é rendição. Você se rendeu à sua sombra. Então, você é explosivo. Eu sou assim. Pô, se você sabe que você é assim, vamos entender um pouco melhor de onde vem essa explosão, né? Eu vejo muita gente quando chega aqui no meu espaço falando sobre isso. Falando, é porque eu sou muito ansioso, porque eu sou muito nervoso, porque eu já tentei de diversas formas. Mas você pergunta, você já trabalhou isso efetivamente? Não, mas eu sou assim, eu sou um caso perdido. Tem tanta gente que fala isso, né? E a gente precisa entender que às vezes pode até ser difícil, mas não é impossível, né? Um outro exemplo aqui, alguém que passa anos trabalhando a sombra em grupos e nunca muda nenhum comportamento concreto. Isso já virou identidade, não virou transformação. Isso é complicado, né, gente? E aí o outro, a pessoa que diz, sou intenso assim. Nossa, quanta gente a gente já ouviu falando isso, né? Bom, eu sou intenso assim, como se a sombra fosse um traço fixo de personalidade e não algo que pode ser movido.
Então, a gente tem uma busca incessante para a gente se nomear e descobrir nossa identidade, né? Então as pessoas elas acabam se nomeando ou se autonomeando, se determinando como de um jeito, como se isso fosse imutável dentro delas. E esse é o primeiro passo que você tem para você nunca mais mudar a sua vida, para você continuar andando em círculos. Essa é a questão, gente. Então, é isso que eu tô tentando trazer para vocês, assim, de uma forma leve. Eu acho que tá leve, né? Vocês que vão me dizer. E aí, a gente vai para o bloco 3, né? Qual que é o perigo de você ignorar a sua sombra mesmo focando na luz? E aí eu queria trazer esse ponto que muita gente trabalha, e isso assim, gente, eu frequentei um lugar que falava isso o tempo inteiro. Você não precisa trabalhar os seus defeitos, você só precisa aumentar suas qualidades. E por muito tempo eu acreditei nisso. Muito tempo eu acreditei nisso. Eu ouvia isso constantemente. E eu não sabia o quanto que isso era perigoso. Isso, gente, é você pedir para você andar em círculo na sua vida e manter questões importantíssimas a serem trabalhadas escondidas debaixo do tapete. Isso não resolve nada, tá, gente? Nada, 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 nada. Então vamos lá. A sombra ignorada ela não vai enfraquecer, ela vai agir por baixo sem você saber. E isso vai acontecer, gente. A gente pode fingir, a gente pode achar uma série de coisas, mas isso vai acontecer uma hora ou outra. E eu vejo muito isso em pessoas que, muitas vezes, por eu ter trabalhado muito tempo com espiritualidade dentro de um campo religioso, tem muita gente desse mesmo campo religioso que me busca para tentar se libertar de algumas coisas que eram faladas, né? E essa é uma delas. Que você passa anos da sua vida ignorando um lado seu que está pedindo atenção, que está pedindo observação, que está te engolindo por dentro. E ele fica... E hoje não sabe nem como trabalhar isso. E aquilo está consumindo, crescendo, gerando insatisfação. E aí o que acontece quando você não trabalha nisso? Você começa a projetar. Você já viu... Não tem até uma expressão que fala, né, assim... que as pessoas presas ficaram olhando o livre, enfim, sei lá... E os outros, o louco dança... Não, gente, eu não sei essa expressão, mas ela tá aqui na minha cabeça. Mas que é quando você olha uma pessoa que ela é muito livre, ou ela se veste de um jeito diferente, você acaba, por exemplo, julgando a roupa dela. Mas às vezes isso é uma manifestação sua de uma coisa que você gostaria de ter essa liberdade, de estar fazendo daquele jeito. E aquilo incomoda as pessoas, aquilo te incomoda. Mas não incomoda aquela pessoa que é mais livre. Então você começa a projetar e ver nos outros o que você não reconhece mais em você mesmo. Isso, gente, é uma pegadinha horrorosa que a gente faz com a gente mesmo. Assim, é absurdo, né? E aí você começa a ver também padrões que vão se repetindo sem explicação. Ah, meu pai era assim, meu pai era muito nervoso, minha mãe era muito decidida, então eu herdei isso deles. Tem essa questão? Tem. Mas tem muitas outras camadas embaixo disso. Será que eles também não estão reprimindo em você aquilo que foi reprimido neles? E isso vira aquele ciclo sem fim. Os pais que ficam podando os filhos, e aí os filhos que viram pais e ficam podando os filhos, e aí por aí vai, né? E aí aquela característica, aquela seriedade na família, até a pobreza, né, gente? Vai ficando na família, enraizado na família. Isso, se você não observa seu lado sombra, gente, isso nunca vai mudar. E aí, focar na luz funciona, mas funciona melhor quando você conhece a sombra o suficiente para ela não agir nas suas costas. E aí é um ponto que eu queria trazer. Não é que você olhar para a sua luz é algo negativo. Você trabalhar as suas qualidades, você melhorar as suas qualidades. Eu super recomendo e acho que a gente precisa sim trabalhar as nossas qualidades. Eu acho que a gente precisa cada vez mais aprofundar nossas qualidades, desenvolver. Então assim, vamos supor, né, você toca violão, então toque mais violão, vá além disso, mergulhe nisso dentro de você. Mas é importante que você saiba muitas vezes o que te sabota, para você saber quando você quer ativar aquilo ou não. Então é bom você mergulhar e saber quando a tua sombra tá
está agindo dentro de você para que você consiga exatamente isso, acionar ela ou apagar ela naquele momento quando ela não for necessária para você. Faz sentido? E aí eu vou trazer aqui também alguns exemplos, né? Que eu acho que exemplo sempre ajuda a gente a fixar um pouco mais. Vamos lá. Você não suporta pessoas arrogantes, mas você não percebe que você mesmo tem dificuldade de reconhecer quando erra, né? Você se irrita profundamente com quem é dependente emocionalmente. Você não suporta pessoas dependentes emocionalmente. Mas você não vê também que você busca validação, só que de uma outra forma. Gente, isso acontece tanto, né? Um outro exemplo aqui. Você admira muito alguém que não consegue entender. Você admira muito alguém e não consegue entender por quê. Provavelmente essa pessoa expressa algo que você reprimiu em si mesmo a vida inteira. Um terapeuta que nunca trabalhou sua própria sombra começa a projetar nos clientes. Então ele vai confundir o problema do cliente com o seu próprio problema. Gente, não sobra pra ninguém. Não sobra pra ninguém. Todo mundo tem que se trabalhar, gente. Todo mundo tem que se trabalhar. Isso é um fato. Bom, e aí a gente chega aqui no bloco 4, né? Como a sombra realmente se transforma. Primeira coisa, gente. A gente reconheceu, então a gente sabe o nosso lado sombra, ou a gente está aprendendo sobre o nosso lado sombra. Como é que a gente faz para integrar? Como é que eu faço? Como é que eu ativamente consigo integrar o meu lado sombra dentro de mim de uma forma saudável, onde eu consiga reconhecer que isso existe? Primeira coisa, a gente tem que aprender a observar sem julgamento. Não é defender e não é punir. Então, vamos supor, né? Uma pessoa falou comigo, isso eu vou trazer um caso aqui que aconteceu aqui no meu espaço terapêutico. Uma pessoa falou com o meu cliente fez, tem uma resposta que nunca tinha dado anteriormente. E aí já começou a se julgar, nossa, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não. Quando você tem um comportamento desses, ou esse comportamento vem à luz em alguma forma, a primeira coisa que você tem que fazer é não julgar. Mas como é que é não julgar? É você não classificar aquilo como bom ou como ruim, como apenas alguma coisa que aconteceu. É difícil? É difícil. A gente vai conseguir fazer sempre? Já te adianto que não. Mas é possível? É super possível. E aí, quando isso acontecer com você, você tem que se perguntar, o que é isso? Da onde veio isso que aconteceu? O que eu estava tentando proteger quando isso aconteceu? Eu estava tentando proteger minha integridade, minha opinião, a minha calma. Eu estava tentando proteger a minha saúde. O que eu estava tentando? Por que isso se manifestou dentro de mim? Essas perguntas de o que isso é, de onde isso veio e o que eu estava tentando proteger, isso ajuda você a compreender o contexto. Mas isso vai acontecer de novo? Provavelmente. Mas você vai começar a ter um pouco mais de consciência e trabalhar isso antes do que isso aconteça. Se você vê, por exemplo, que um assunto está começando a te pegar, ou tem pessoas insistindo para você fazer alguma coisa, e isso foi o que te engatilhou da outra vez, o que você vai conseguir fazer? Você vai conseguir se antecipar. Então, se da outra vez você se irritou porque você não conseguiu falar não, dessa vez você vai se antecipar e vai falar não antes que aquilo estoure, aquele sentimento estoure, né? Levar para casa e observar durante a semana. Não para remoer, mas como um cientista olhando um fenômeno. Tem uma coisa que eu falo para meus clientes de TCC aqui, que é o seguinte. É muito bom você observar e anotar quando isso aconteceu. Mas não para você ficar mastigando aquilo. É para você pensar, mas por que eu fiz aquilo daquela vez? Não como uma forma negativa, mas sem julgamento. É assim, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? É bom você saber. É bom você entender por que você está agindo de alguma forma. Né? E você lembrar daquilo depois, não de uma forma onde você fica remoendo, se martirizando, mas não. De uma forma saudável, você observando e fala, mas eu precisava ter me irritado daquele jeito? Não. Mas eu me irritei, não irritei? Sim. Eu me irritei, mas você não vai responsabilizar o outro, mas é porque eu deixei o outro chegar aonde não deveria ter chegado.
Então, da próxima vez eu vou bloquear isso antes. Essa observação que você já faz já é em si o mecanismo. Ela já vai te ajudar você a se libertar. O que você ilumina, você pode mover. Né? É igual quando você tenta andar em casa no escuro e você bate o dedinho no chão, no sofá, né? Fica puto. Mas se aquilo estava com a luz acesa, provavelmente você não ia bater. Você ia conseguir mudar, sair daquele caminho, né? Então é importante a gente pensar nisso. E aí eu vou trazer alguns exemplos de como a sombra realmente se transforma, né? Bom, você reage com raiva desproporcional numa conversa simples, que é esse exemplo que eu acabei de dar. Em vez de você justificar, você para e pergunta: o que aqui me tocou de verdade? Qual foi o gatilho para eu poder me irritar dessa forma? Você precisa observar isso, né? Aí vamos lá, uma coisa importante aqui. Você procrastina um projeto importante repetidamente. Em vez de você se punir, você observa. Qual é o medo que está por debaixo disso? Se essa coisa é importante para você, se esse projeto é um projeto legal para você, por que você fica adiando ele? Você tem que observar. Qual que é o medo? É o medo das pessoas te invalidarem? O medo das pessoas falarem que você é burra? O medo das pessoas não gostarem do seu trabalho? Você que tem que dizer. Aí um outro ponto. Você sente inveja de alguém e em vez de reprimir ou justificar, você pergunta: o que essa pessoa tem que eu desejo e eu ainda não permiti para mim mesmo? Por que essa pessoa... O que eu observo nessa pessoa que eu queria ter? E eu fico reprimindo em mim, eu não me permito ter isso. Bom observar, hein, gente? E aí, antes de encerrar, eu queria só falar um ponto aqui importante. E aí eu queria trazer isso até para uma linha um pouco mais espiritualizada, né? Do que tão racional, né? Mental, igual eu tô nesse vídeo. Mas eu queria trazer um pouquinho sobre a relação do Yin e Yang, né? Uma coisa que a gente precisa observar e uma coisa que a gente precisa ter ciência é que tudo que existe no mundo está em harmonia. Pode parecer que não, mas está. Até a desarmonia que a gente cria, ela ainda está em harmonia em alguns aspectos. Mas isso, gente, é um papo para outro vídeo. Depois eu consigo aprofundar. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês é que assim como o Yin e o Yang, né, a luz e a sombra, elas crescem juntas, sempre. Então, se você aumenta a sua luz, você vai aumentar a sua sombra. Quanto mais você expande a sua luz, mais a sua sombra vai ser potencial. Então a sombra, ela nunca vai ser uma coisa que a gente vai fazer ela desaparecer. Eu não consigo eliminar, eu trouxe todas as minhas sombras à luz. Não, quanto mais você trabalha a sua luz, mais sombras vão aparecer. Vou dar um exemplo, sabe aquele professor que tem um carisma absurdo? Ele deve ter alguma sombra dentro disso também. Sabe aquele terapeuta que é completamente empático? Ele vai ter alguma sombra também. Essa sombra vai ser proporcional ao nível da luz que ele tem. E o que a gente tem que entender com isso? Que tudo está em equilíbrio e que a gente precisa sempre voltar para a nossa sombra para que não deixar que ela governe o que a gente chama de luz. Essa é a importância, tá? Então a gente observar, a gente ir, aprofundar, porque o nosso objetivo nunca foi eliminar a sombra, não existe isso. Nós somos seres espirituais duais, nós temos dualidade aqui. Nós temos, né, tem linhas espirituais, principalmente orientais, elas falam que a gente tem X% de bondade e X% de maldade dentro da gente. A gente tem um lado completamente conectado ao nosso lado espiritual, positivo, às divindades, e a gente tem um lado também ligado a tudo que é negativo do planeta e na espiritualidade, que é para a gente conseguir ter esse equilíbrio, que é para a gente conseguir ter, a gente não ascender a outro plano. Então tem muitos pontos espirituais que falam sobre isso, né? Então não adianta a gente só tentar trabalhar a luz aqui em vida
Porque a gente conhecer as nossas sombras faz parte da nossa elevação, tanto pessoal quanto espiritual, tá? Acho que esse é um ponto muito importante para a gente refletir, né? O seu foco sim pode estar na luz, ele deve estar na luz, assim, você melhorar como pessoa. Mas você tem que ter consciência da tua sombra, você tem que ter consciência daquilo que te opera, sem você entender, sem você saber, né? Eu trouxe aqui também alguns exemplos disso, para a gente conseguir trabalhar. Ai, peraí que eu fiz besteira aqui, vamos lá. Vamos lá. Alguns exemplos. Opa! Um líder muito carismático tem uma sombra proporcional. Ele pode manipular sem perceber, porque nunca olhou para esse lado. Um terapeuta muito empático pode perder seus próprios limites se nunca integrou a parte dele que também precisa de cuidado. É um outro ponto. Quanto mais você desenvolve a paciência, mais você vai encontrar situações que testam exatamente essa paciência. A sombra cresce junto para manter o equilíbrio real. E é engraçado, né? Porque as pessoas falam muito assim, eu preciso trabalhar mais minha paciência, trabalhar mais minha paciência. E aí elas começam a perceber que a vida vai trazendo mais situações que irritam elas. E é justamente por isso. Porque você quer trabalhar a luz, a sombra vai vir junto. A falta de paciência vai vir junto. Não tem como a gente desprender uma da outra, né? E aí, gente, para encerrar, a diferença entre a espiritualidade imatura e a madura não é um vocabulário. É essa consciência. Você ter uma espiritualidade saudável, você entender a espiritualidade saudável, ela é justamente esse ponto. Você compreender que você também tem um lado que precisa melhorar. Porque se você não tivesse, você não estaria aqui. Todo mundo tem. Então a gente tem que parar de fugir. A gente tem que parar de usar como justificativa. A gente tem que começar a se observar. A gente tem que começar a olhar esses pontos. A gente tem que começar a entender qual foi o gatilho, por que eu cheguei naquela situação, por que eu cheguei naquele ponto. E tá tudo bem a gente chegar naquele ponto. Muitas vezes a gente está muito cansado e a gente acaba descontando nas outras pessoas. Então, por que a gente chegou nesse cansaço? É eu conhecer, eu entender porque eu parar de fugir dessa resposta. E eu parar de fugir também do que os meus pais, por exemplo, ou você fugir do que os seus pais se manifestavam, porque provavelmente você tem isso. Né? A maçã cai no pé da árvore. Então ela está muito próxima. Então é importante você ver assim, se seus pais manifestavam alguma coisa, você provavelmente vai manifestar também em algum momento. Talvez em outra escala, mas porque você também colocou isso no seu lado sombra. Então é bom você olhar. E aí, com isso, a gente trabalhando o nosso lado sombra é tão positivo porque a gente para de julgar os outros. A gente não julga mais ninguém. Né? Porque a gente sabe que a gente também tem um lado sombra muito grande. E aí, gente, conhecer a sombra, ela não vai te escurecer. Ela vai te completar. Isso que é importante. Você não vai ficar uma pessoa negativa, fechada, porque você trabalhou o seu lado sombra. Muito pelo contrário. Você vai ser uma pessoa muito mais integrada no seu dia a dia. Fechou? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, deixa um comentário, se inscreve no meu canal. Grande beijo, tchau!